apresentando o projeto Ars Mítica. Primeiramente, para quem tiver interesse, né, tô escrevendo uns fascículos ali do que vai ser o livro Ars Mítica, justamente. Então, capítulo por capítulo, tá aqui, né, as capas dos capítulos. Primeiro, o mito e símbolo. Segundo, mitologia e religião. Terceiro, céu e a terra. Quarto, horizonte, montanha sagrada, as quatro direções, mundos inferiores, superiores e abre dos mundos. Claro, tá mais ou menos na metade, um pouco depois da metade, mas esses são os que estão disponíveis, certo? Quem tiver interesse, então, é só entrar em contato para receber esses fascículos e os seguintes, claro, né? Daí eu vou colocar o nome ali na lista de divulgação, de transmissão, certo? E o material do Ars Mítica, e por escrito, esse aqui dos fascículos, ele faz parte de um contexto maior, né? Aqui do Exavium Hermeticum, que é justamente o programa aqui desse canal no primeiro momento, né? O Exavium Hermeticum é uma linha, ou na verdade, um conjunto de 6 linhas de estudo herméticos, certo? O primeiro é o livro das histórias, onde a gente vai tratar de mitologia. O segundo é o livro das estrelas, que vai tratar de astrologia. Depois, o livro das imagens, que vai tratar de tarô. Oráculos em geral, mas o tarô como, né, o principal representante. O livro dos números, área de filosofia. O livro das transformações, alquimia. E o livro das tradições, onde a gente vai falar de Kabbalah. Tá? Vamos falar um pouquinho mais aqui desse Exavium. Ah, qual que é a ideia? A gente começa com mitologia. Essa imagem aqui é o mapa mítico da realidade, certo? Então, aqueles fascículos lá do Ars Mítica são os primeiros, dizem respeito justamente às estruturas aqui desse mapa. Então, a gente tem, né, o eixo do mundo conectando o céu e a terra aqui. A gente tem o horizonte, né, as quatro direções. No centro de tudo, a montanha sagrada. Daí, a árvore dos mundos. Enfim, são justamente as estruturas que compõem essa estrutura mitológica da realidade, que é a estrutura mitológica do inconsciente. Porque a jornada do herói não se passa no mundo comum, no mundo profano. Ela se passa no mundo mítico. Então, os locais onde o herói visita, se transforma, onde mora o dragão, a caverna do dragão está onde? Está embaixo da montanha sagrada, né? A recompensa está no topo da montanha, enfim. É aqui que se passa a jornada do herói. Então não é que esse mapa mítico ele é uma fantasia, né, como algo inexistente, mas sim como uma camada simbólica por trás da realidade ordinária, certo? E entender essas estruturas mitológicas vai nos dar o vocabulário básico para trabalhar com a jornada do herói e trabalhar com símbolos em geral, né? Mitologia, no fundo, tem a ver com o estudo das histórias, das narrativas, as várias camadas do concreto ou abstrato em relação a essas narrativas, certo? E esse é o primeiro estudo. O segundo estudo é a astrologia. A astrologia, ela vai trabalhar basicamente com a correspondência entre o céu e a terra. Qualquer tentativa de explicação sobre a origem dessa correspondência é a posteriori. Então a gente trabalha com a correspondência, ou seja, configurações no céu correspondem a eventos na terra, né? Configurações no céu correspondem a acontecimentos aqui na vida material ordinária. Eu posso olhar para essas configurações e obter informações sobre os eventos na Terra e vice-versa. Posso olhar para os eventos e também eh, inferir algum tipo de configuração no céu que está por trás daquilo, certo? Mas a grande questão é que interpretar uma carta astrológica envolve, em grande medida, a capacidade de criar uma história a partir dos símbolos que estão ali entrelaçados disponíveis. Ou seja, a mitologia, ela é fundamental para uma leitura de uma carta astrológica, certo? E justamente as estruturas mitológicas da realidade, que a gente estudou aqui na mitologia, farão uma correspondência com as estruturas astrológicas.
Por exemplo, né, o herói da jornada vai corresponder ao Sol. E a jornada do Sol, ao longo dos 12 signos, ao longo da jornada do ano, né, da roda do ano, corresponde à jornada do herói. Por isso, essa primeira relação, né, entre as etapas da jornada do herói com os 12 signos do zodíaco e as 12 casas, certo? E, bom, dali o resto segue, né? Os personagens da história tendo a ver com os planetas, os locais, os estágios da história com as casas e assim por diante, né? O que eu quero dizer é o seguinte: existe um mapeamento, aqui representado por essa linha, entre mitologia e astrologia. Estruturas mitológicas e as narrativas mitológicas com as estruturas astrológicas e também as narrativas astrológicas que são construídas a partir de cada carta. Eu consigo aprender mais sobre astrologia estudando mitologia e vice-versa, né? Há um mapeamento mútuo entre esses dois sistemas. Um pode ser transformado no outro. Então, a astrologia é o segundo estudo, tá? O terceiro estudo é o tarô. O tarô ele pode ser considerado como um alfabeto arquetípico de imagens, ou um alfabeto de imagens arquetípicas, com o qual a gente também aprende a interpretar a realidade. Pensa como a gente com a possibilidade de a gente descrever qualquer coisa a partir da combinação de cartas aqui, que é exatamente o que se busca numa leitura de tarô, né. O tarô vai muito além do que um mero oráculo, capacidade ali de observar os estratos simbólicos da realidade para buscar informações sobre o presente, passado, futuro, vai muito além disso, justamente por conta dessa capacidade descritiva, de descrever com imagens, com símbolos, as coisas, certo? Nós temos no tarô 78 cartas, divididas entre arcanos maiores, 22 arcanos maiores, e 56 arcanos menores, que por sua vez se dividem em 16 arcanos da corte, né, rei, rainha, príncipe e princesa, dos 4 naipes, 4 vezes 4, e as 40 cartas numeradas, né, os As, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de cada naipe, né. Então nós temos 78 cartas. E a questão é que essas cartas, essas 78, também podem ser mapeadas tanto na astrologia quanto na mitologia. Sim, tá. Claro que o principal estudo aqui na mitologia, no nosso interesse, é a jornada do herói, tá. A gente vai trabalhar melhor com esse conceito mais pra frente, mas a ideia principal aqui, né, pra esse momento é essa. O tarô, as 78 cartas, essa capacidade de descrever a realidade com um alfabeto de imagens arquetípicas, pode ser mapeado aqui nas estruturas mitológicas desse mapa e na jornada do herói. Então nós podemos dividir a jornada do herói com relação aos arcanos maiores, aos arcanos menores também, certo? E corresponder então sei lá, o chamado aventura ao arcano do imperador, e subdividir o chamado aventura segundo, ah, os 3 decanatos de Ares, associando, primeiro, por exemplo, o primeiro decanato ao 2, o primeiro, segundo e o terceiro decanato ao 2, 3 e 4 do naipe de paus, certo? Então, tanto os arcanos maiores quanto os menores podem ser relacionados com a jornada do herói e também com a astrologia, certo? Nós já vimos, claro, que a mitologia e a astrologia se relacionam, podem ser traduzidos um no outro, né, como se esse mapa da realidade pudesse ser transformado nesse outro mapa. E agora a gente está vendo que esses 2 mapas também podem ser transformados no tarô, aqui, certo? Então são 3 mapas que se relacionam mutuamente. Já que eu posso corresponder cada arcano do tarô a um conceito astrológico. Por exemplo, um arcano menor, ele vai ser um decanato do zodíaco. Cada arcano maior pode ser um planeta, pode ser um signo ou um elemento, né. Não estou falando que existe uma única forma de fazer isso, tá.
mas você pode fazer uma transformação, um mapeamento de um sistema no outro. E esse é o grande poder aqui do hermetismo, tá? Esses sistemas, eles não são então soltinhos, isolados, como estudos fragmentados. Não, eles se tornam parte de algo maior. Como se eles estivessem apontando para algo mais fundamental. A gente vai chegar nesse ponto. Bom, o quarto estudo é o da aritmosofia. É o estudo da sabedoria dos números. Literalmente o que significa aritmosofia. Por que não numerologia? Esse termo está meio queimado, né? Tem muita coisa ah, não séria que se passa por numerologia hoje em dia, então eu prefiro utilizar aritmosofia. Então, na aritmosofia a gente vai estudar os números em si. Os números como arquétipos. Aliás, muito mais do que isso, como núcleos básicos ao redor do qual os significados se agrupam, né? E assim como os números cons podem ser somados, multiplicados, ou seja, existe uma álgebra ali, ou várias álgebras nas quais a gente consegue trabalhar com os números, da mesma forma a gente consegue operar sobre arquétipos, somar arquétipos, multiplicar arquétipos, chegando em novos arquétipos também, né? A ideia é essa. E claro, a correspondência aqui entre os números e as formas geométricas, já que os números eles possuem uma estrutura interna. É uma coisa que a gente muitas vezes não para pensar, né? Mas o número 3 não é só isso aqui, né? O número 3 ele não é só um símbolo aqui. O número 3 ele tem uma estrutura interna, né? E a gente, através dessa estrutura interna, consegue perceber muitas coisas. Consegue, inclusive, abstrair formas geométricas e perceber. Deixa eu ver se tá faltando algum parênteses aqui, ou colchetes. Pronto. Então isso aqui, a gente pode definir o número 3 como essa estrutura aqui, certo? Um monte de conjuntos vazios, não usei o colchetes, não usei o parênteses. Ah, mas isso aqui s pode ser trabalhado como um grupo, pode ser trabalhado como uma estrutura que vai da qual vai emergir, por exemplo, um triângulo. Então existe, claro, né, parando para pensar, não é muito difícil corresponder triângulo com o número 3, mas isso aqui pode ser visto como um grupo, por exemplo, e a gente consegue perceber as simetrias do triângulo, ali dentro, né, as rotações, os espelhamentos. Enfim, estruturas básicas, muito fundamentais, emergindo ali dos números, certo? E os arquétipos associados aos números, então, podem ser correspondidos também com relação aos outros mapas que a gente acabou de falar. Então, primeiramente, ao tarô até, de forma óbvia, né, já que os arcanos são numerados, exceto o louco, correspondendo com os planetas e correspondendo também com as estruturas mitológicas desse mapa, do mapa mítico, tá? E as etapas da jornada do herói e assim por diante. Assim como os outros mapas que a gente já viu também se correspondem, certo? O próximo sistema que a gente vai trabalhar é a alquimia. A alquimia é a arte da transformação. Então, muitas pessoas fazem uma escolha dura entre falar que a alquimia é uma arte da transformação da matéria. A verdadeira alquimia é transformar o chumbo em ouro, literalmente, né? Chumbo material em ouro material. Outras escolhem olhar para a alquimia como é a arte da transformação da mente, da consciência, onde a alquimia, onde chumbo e ouro são vistos de forma simbólica para estados de consciência, estados mentais. E a verdade é que você não precisa escolher lados nesse debate, porque a arte da transformação tem a ver com as transformações arquetípicas, ou seja, maneiras arquetípicas nas quais as coisas se transformam, seja a mente, ou seja matéria, ou seja qualquer coisa, tá? Esteja no céu, esteja na terra.
Então, a arte da transformação, da transmutação em específico, com o objetivo, né, mais nobre da alquimia, chamada de grande obra, onde é produzida a pedra filosofal. Isso eh, pode ser visto tanto como uma operação laboratorial, como uma operação meditativa, uma operação na consciência, que inclusive se espelham essas duas coisas, né. E a alquimia, ela também tem conceitos, também tem processos nos quais você submete a matéria. Então, calcinação, coagulação, sublimação, destilação. E todos esses processos alquímicos também podem ser mapeados nesses outros sistemas que a gente já viu. Podem ser mapeados nos arcanos do tarô. Então, especialmente, existe um mapa entre os arcanos maiores e o processo da grande obra. Ah, bom, entre os planetas é meio óbvio, né? Porque os planetas também existem na alquimia como metais, como operações, os signos também. E a própria jornada do herói pode ser vista como uma grande obra. O ciclo da jornada pode ser visto como o ciclo da grande obra. Visita interiora terrae rectificando in venis occultum lapidem. Ou seja, visita o interior da terra e retificando encontrarás a pedra oculta. Também existem correspondências numéricas entre os processos e as etapas da transformação alquímica e formas geométricas, né, geometria sagrada, coisas do tipo. E por fim, como que arrematando tudo isso, a gente tem a tradição, né, a tradição revelada, cujo principal representante, né, o mais conhecido pelo menos, é a Cabalá, Cabalá hermética, em especial a Árvore da Vida. Então, onde a gente tem uma estrutura das 10 Sefirot, aqui, as 10 esferas, e os 22 caminhos que conectam essas esferas, certo? Como também emanações divinas, arquétipos, no fim das contas, que se correspondem com uma miríade de coisas. Tem lá o Liber 777, boa parte do trabalho das ordens herméticas envolve corresponder coisas aqui nesse diagrama, né? E, de forma bastante tranquila, a gente corresponde os conceitos astrológicos na árvore da vida, a gente corresponde às cartas do tarô, os arcanos do tarô, a gente corresponde às operações alquímicas, a gente corresponde os números e as formas, e a gente corresponde também a às estruturas mitológicas da realidade e a própria jornada do herói, né. Então, a grande lição aqui desse diagrama, dessa etapa, aqui do argumento, é mostrar que esses 6 mapas de realidade, esses 6 sistemas, eles estão mapeando a mesma coisa. E embora eles tenham uma abordagem diferente, uma abordagem única e, portanto, produzam também um sistema único, eles não estão completamente isolados entre si. Já que eles estão mapeando a mesma coisa, é de se esperar que exista alguma forma de traduzir um mapa no outro, né. Então, eu posso pegar um conceito cabalístico e traduzir num conceito mitológico, traduzir num conceito alquímico, num conceito numerológico, aritmosófico, um conceito do tarô, no arcano do tarô, né, num conceito astrológico. E assim, mutuamente para todos esses sistemas. A ideia é basicamente essa. E fazendo essas correspondências, eu consigo aprender melhor sobre facetas ocultas, facetas misteriosas. Então tem lá um conceito cabalístico que ficou meio obscuro para mim. Às vezes, a versão ou o reflexo mitológico daquele conceito, né, fica muito mais claro para eu aprender. Ah, por exemplo, essa dicotomia entre o céu e a terra, que aparece de forma um pouco nebulosa no Cabalá, na mitologia, no mapa mitológico, está aqui, ó, escancarado, explícito. A própria natureza do tempo, coisas do tipo. Ou seja, eu consigo caminhar de um sistema para o outro na minha mente, de um conceito para o outro, de maneira livre, como o mensageiro dos deuses,
como Mercúrio, como Hermes, hermetismo, né. Ok, né, pra encerrar esse ponto, a ideia é que cada um desses sistemas vai trabalhar com uma espécie de alfabeto de arquétipos, uma espécie de linguagem. E essas 6 linguagens, todas elas derivam de uma metalinguagem fundamental, de uma arquilinguagem fundamental, que eu gosto de simbolizar por esse disco ou esse círculo cromático aqui, ou arco-íris, no fim das contas, que é o logos, certo? O logos é o espectro de arquétipos. Então, de uma maneira aqui bem didática, a gente consegue ver que, assim como as cores não têm uma fronteira N nítida entre elas, né, onde começa o vermelho, onde termina o vermelho e começa o laranja. Não dá pra saber. Vai ser sempre uma escolha arbitrária. Então, assim como não existe uma fronteira definida entre as cores, não existe uma fronteira definida entre os arquétipos. Essa fronteira é sempre arbitrária. Eu posso dividir esse círculo de quantas maneiras eu quiser. Posso dividir em 7 cores. Lá, o arco-íris tem 7 cores. Não, no infinito tem infinitas cores. Mas eu sim, eu posso didaticamente dividi-lo em 7: vermelho, laranja, azul, blá-blá-blá, né. Vermelho, laranja, amarelo, e assim vai. Da mesma maneira, o logos pode ser dividido em quantos arquétipos você quiser. Eu vou explicar muito melhor esse ponto ali mais pra frente, mas só pra gente entender que os arquétipos, eles formam um espectro, ou seja, existem infinitos arquétipos, e ao mesmo tempo existem quantos arquétipos a gente quiser, segundo o nosso sistema. Mas para eu falar algo sobre a realidade, eu preciso criar um alfabeto definido, ou seja, eu preciso dividir o logos, preciso fazer essa escolha, né. Por exemplo, se eu for falar de planetas, eu vou dividir o logos em 7 arquétipos. Então vai ficar algo assim. Não, mais uma divisão, né, vou ter aqui 7 fatias do logos, cada uma associada a um planeta. Se for 12, eu vou ter que dividir o logos em 12 partes. E eu vou ter então 12 signos, 12 fatias do logos. Enfim, a ideia é que eu preciso fazer uma escolha da maneira como eu vou dividir esse espectro de cores, para eu poder falar algo sobre a realidade, eu poder mapear a realidade. A realidade continua sendo o que ela é, mas a fonte de todos esses alfabetos, de todos esses mapas, é isso aqui, tá. Então no fundo, todos bebem da mesma fonte e justamente por isso que todos podem ser correspondidos. Correspondência não é identidade, tá. Então não estou dizendo que astrologia é exatamente a mesma coisa que tarô, ou alquimia, coisas do tipo. Não, estou dizendo que esses sistemas se correspondem. E esse é o grande poder aqui do Hexavium hermético, tá. A gente vai começar pelo livro das histórias. Um outro nome desse curso, do livro das histórias, é A Jornada do Herói e os Arquétipos do Arco Celestial. Então, por enquanto, esses primeiros vídeos aqui, eles são uma apresentação do tema, né, ah, mas o conteúdo em si começa a partir do quarto vídeo, certo? Bom, como contribuir? Tá aqui a chave Pix, tá, o meu e-mail, então você pode fazer uma contribuição pontual, como se fosse a inscrição de um curso, você pode fazer uma contribuição recorrente, né, programar lá no seu aplicativo, o que você quiser, e você pode não contribuir com nada também, certo? Fique à vontade. Bom, esse é o projeto e qualquer dúvida estou à disposição.